Velha na casa. Isso aconteceu há muito tempo, mas me recordo como se fosse hoje. No final de semana, a minha mãe e eu fomos para a casa de uns amigos dela, numa cidade para lá de Botucatu. Fomos no sábado e retornaríamos no domingo. Dormimos em um colchão na sala da casa, e lá pelas 3 da manhã, eu acordei e não consegui mais dormir. Eu rolava de um lado para o outro no colchão e já estava começando a ficar frustrado por não conseguir pegar no sono. Eu não sou de acordar de madrugada. Normalmente eu durmo quase até o meio-dia nos finais de semana. Depois de 1 hora rolando no colchão sem conseguir dormir, eu resolvi abrir os olhos. Eu estava deitado de bruços com a minha cabeça virada para o lado porque é assim que eu me sinto mais confortável. Assim que eu abri os meus olhos, notei uma fumaça branca. Eu esfreguei os olhos para ver se conseguia clarear algo, mas a fumaça ainda estava lá. Eu me sentei e olhei para cima. Então vi que a fumaça estava começando a tomar a forma do vestido de uma mulher. Eu notei que tinha uma mulher bem em cima de mim. Deu para observá-la bem. A roupa dela tinha uma aparência muito antiga. Era um longo vestido branco e tinha um lenço na cabeça. Enquanto eu a observava, ela olhava pela janela que estava acima de mim. Ela se virou e me encarou. E o mais assustador de tudo é que ela não tinha rosto. Era uma massa branca sem traços. Não tinha olhos, boca, nariz, nada. Embora eu não pudesse ver a sua expressão, eu tinha a sensação de que ela estava olhando para os meus olhos e estava ficando brava. Eu fiquei paralisado, olhando-a por alguns segundos, até deitar de novo e esconder minha cabeça debaixo do travesseiro. Eu fiquei lá deitado por algum tempo, esperando que ela desaparecesse. Depois de uns 15 minutos, quando eu abri meus olhos, ela ainda estava lá, me encarando com aquela face sombria. Eu não me lembro quanto tempo demorei para conseguir dormir. Quando eu acordei pela manhã, ela já não estava mais lá. O sol começava a aparecer e estávamos somente eu e a minha mãe na sala e mais ninguém, nem sinal daquela aparição. Eu contei o ocorrido para minha mãe quando ela acordou e ela não ficou muito surpresa. Algum tempo depois, ela me contou que o mesmo lhe aconteceu há alguns anos antes. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pelo Christian de Santos, São Paulo. Essa outra história aconteceu nessa mesma cidade que eu morava e eu já estava com uns 16 para 17 anos. Eu tinha um namoradinho na época que já tinha habilitação, né? E às vezes ele pegava o carro dos pais dele. Um dia a gente dando volta pela cidade, era uma cidade de interior, não tinha muita coisa para fazer. A gente estava dando volta de carro pela cidade. Ele me perguntou se eu gostaria de aprender a dirigir. E eu fiquei toda empolgada, né? Aí a gente foi numa área lá da cidade que é mais afastado, assim, um bairro que tem mais fábricas, então não tem muito movimento, né, de veículos e de pessoas. Então a gente foi pra lá. Era uma avenida bem grande, assim, e ele parou o carro numa rua paralela com essa avenida, né? Daí eu sairia com o carro dali e daria uma volta na avenida. Só que antes da gente trocar de banco, né, eu ir pro banco do motorista, eu tive uma sensação que era melhor não fazer aquilo. Eu era menor de idade, né, o carro dos pais dele. A princípio eu pensei que fosse só o meu juízo mesmo, né, me dando um toque. Falei pra ele, né, e ele falou que eu tava com medo, que não ia acontecer nada, pra eu não ser medrosa. Enfim, aí eu me convenci, né? Falei, o que pode dar errado? Esse lugar aqui, a cidade é pequena, quase ninguém é parado pela polícia e ainda mais nesse lugar aqui, super deserto. Não vai acontecer nada. E fui pro banco do motorista. A hora que eu coloquei o cinto, que eu olhei lá do outro lado da rua, eu vi claramente uma pessoa toda de branco saindo de trás de um poste, assim, do nada, ela surgiu de trás desse poste e passou pelo meu campo de visão, assim, eu fui acompanhando até ela desaparecer.
Na hora eu falei pra esse meu namorado, né? Falei, olha, acabei de ver uma coisa ali. E como a maioria das pessoas, né, num momento assim, tende a desconfiar, a desacreditar, né? Com ele não foi diferente. Ele falou, você tá com medo, tá imaginando coisa e tal. Mas, beleza, eu mesmo com aquela sensação e mesmo depois de ver isso, liguei o carro e fui acelerando tal, dei uma volta na avenida, nunca tinha dirigido. Eu sei que em um determinado momento eu ia fazer uma curva e eu não calculei direito, né, não sabia, e acabei ficando já atravessado na rua. Nisso ele ficou tentando me ensinar como dar ré no carro para eu conseguir fazer a curva e tal. E aí eu vi um carro vindo na nossa direção, um carro assim, vindo bem devagar, com o farol todo apagado, tudo apagado. Eu não sei nem como que eu vi esse carro, como que a minha atenção foi voltada para esse carro que estava vindo na nossa direção, porque eu estava focada ali em dar ré e fazer essa curva. Aí eu falei pro meu namorado, né? Eu falei, olha, tá vindo um carro ali, todo apagado. E aí ele ficou olhando também, a gente ficou olhando e foi se aproximando e a gente viu que era um carro da polícia, era uma viatura. E aí foi aquele Deus nos acuda, né? Pra eu trocar de banco correndo, ele ir pro banco do motorista, pra eles não pegarem a gente, né? Não pegarem eu dirigindo, senão eu ia ter que, sei lá o que ia acontecer, né? Acho que ia ter que ir pra delegacia, ia ter que chamar os meus pais. Enquanto a gente estava fazendo essa troca, eles acenderam o farol, porque eles já estavam mais perto. E aí já desceram do carro falando, gritando com a gente, falando pra gente descer do carro e tal. Afinal de contas, eles não viram nada, eles não conseguiram pegar eu dirigindo, né? Eles revistaram o carro, fizeram um monte de pergunta e tal. Mas, assim, eu tenho certeza que aquilo que eu vi foi um aviso, né? Pra eu não fazer aquilo. Eu acredito que a situação também só não foi pior, eles não pegaram a gente no flagra, eu dirigindo, e enfim, né, não deu coisa pior, porque realmente acho que a gente foi protegido, assim, porque era um lugar deserto ali, é muito perigoso, né, a gente não sabe o que passa na cabeça de ninguém, nem quando se trata da polícia. Então, afinal de contas, eles só mandaram a gente embora. A gente acabou levando só uma bronca, né? Não aconteceu nada.